Oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Meu nome é Roseline e eu, juntamente com Ana Carolina, Carla e Rosene, iremos falar sobre levantamento e monitoramento dos vertebrados. Vamos lá para o vídeo e espero que vocês gostem. Então vamos lá, pessoal. O que é levantamento e monitoramento? Levantamento e monitoramento de fauna, ele pode ser caracterizado pelos estudos técnicos na área científica da zoologia e busca verificar, né, a diversidade de espécies de animais que habitam ou frequentam sazonalmente aquela determinada área e também um determinado período de tempo, né, previamente que é estipulado para o estudo. E os conhecimentos obtidos através desse levantamento e monitoramento de fauna é fundamental em ações de monitoramento ambiental, manejo e conservação, né? Para a realização do levantamento e monitoramento de fauna, são contratados, né, consultores ambientais, especialistas, nos grupos a serem estudados. O levantamento e monitoramento de fauna, eles são executados em processos de licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades que possam causar algum impacto sobre a fauna silvestre. Esse levantamento e monitoramento de fauna, eles podem ser exigidos no âmbito do EIA, que é estudo de impactos ambiental, né? Ele pode ter essa... agora não quer passar aqui. De estudos ambientais. Tem o RAP aí, que é relatório ambiental prévio, a RAIS, relatório ambiental simplificado. Para essa área aí é para etapa de licenciamento prévio, né? Ou de viabilidade do empreendimento. Aí volta. Em relação à legislação, licença que para a realização de captura, coleta e transporte de animais silvestres, né, relativa às atividades de desenvolvimento durante o processo de licenciamento ambiental de empreendimentos, que tem a instrução normativa, né, do IBAMA, e o que é necessário ele ter documentação necessária para a formalização do processo de licença, para o manejo de fauna silvestre, também tem que ter o projeto para levantamento de fauna silvestre, projeto para monitoramento de fauna silvestre, um para monitoramento e outro para levantamento, e projeto para o resgate e salvamento de fauna silvestre. Então tem para tudo hoje nos dias, né, tem uma legislação por trás que rege. Se todas fossem seguidas à risca, a gente teria muita coisa diferente, né? Mas existe uma legislação que dá o amparo e o auxílio, né, para desenvolver esse projeto tanto de levantamento e monitoramento, porque nos nossos dias hoje aí estamos vendo aí que os animais estão em situações aí bem complicadas. Então, fazer esse tipo de monitoramento para ver aí a situação dessa fauna silvestre como que tá é interessante. E esses projetos de salvamento, né, também são incríveis. A gente vê aí muitas ONGs fazendo isso e é muito lindo de ver. Bom, meu nome é Ana Carolina. Eu vou falar um pouco sobre o monitoramento dos habitats da fauna. Bom, as reservas de vegetação natural ou núcleos de vida silvestres, eles devem ser monitorados de acordo com as seguintes condições: posição geográfica da reserva, o tipo de vegetação, o estado de conservação da cobertura vegetal, a heterogeneidade vertical, as dimensões das reservas e a distância em relação a outras reservas. Todo monitoramento ele deve conter cartas geográficas, mapas da empresa, fotos aéreas, imagens de satélite, tanto falsa cor como a cor verdadeira,
E já em monitoramentos mais exigentes, eles devem ser efetuados os estudos de composição florísticas e fitossociologia das áreas de vegetação natural. Bom, um dos maiores problemas em relação ao monitoramento de fauna é a riqueza de espécies, verificada nos ecossistemas tropicais e subtropicais, e são difíceis de serem identificadas. Mas, assim como para todos os problemas, há uma solução. A solução seria selecionar espécies conhecidas como bioindicadoras entre aquelas que não apresentam elevado grau de dificuldade para identificação. Mas mesmo assim, em análises de campo, demandam um treinamento mínimo para que não ocorram erros significativos. No entanto, para a interpretação de dados obtidos dos diagnósticos de campo, ele requer uma experiência maior para que o prognóstico seja correto. E não é porque há a presença de uma espécie rara ou ameaçada em extinção, ou então a ocorrência de um elevado índice de diversidade de espécies, que necessariamente essa reserva seja de boa qualidade, ou então que ela tenha condições de conservar essa sua população. Bom, meu nome é Ana Carolina, eu vou falar um pouco sobre o monitoramento dos habitats da fauna. Bom, as reservas de vegetação natural ou núcleos de vida silvestres, eles devem ser monitorados de acordo com as seguintes condições: posição geográfica da reserva, o tipo de vegetação, o estado de conservação da cobertura vegetal, a heterogeneidade vertical, as dimensões das reservas e a distância em relação a outras reservas. Todo monitoramento ele deve conter cartas geográficas, mapas da empresa, fotos aéreas, imagens de satélite, tanto falsa cor como a cor verdadeira, e já em monitoramentos mais exigentes, eles devem ser efetuados os estudos de composição florísticas e fitossociologia das áreas de vegetação natural. Bom, um dos maiores problemas em relação ao monitoramento de fauna é a riqueza de espécies, verificada nos ecossistemas tropicais e subtropicais, e são difíceis de serem identificadas. Mas, assim como para todos os problemas, há uma solução. A solução seria selecionar espécies conhecidas como bioindicadoras entre aquelas que não apresentam elevado grau de dificuldade para identificação. Mas mesmo assim, em análises de campo, demandam um treinamento mínimo para que não ocorram erros significativos. No entanto, para a interpretação de dados obtidos dos diagnósticos de campo, ele requer uma experiência maior para que o prognóstico seja correto. E não é porque há a presença de uma espécie rara ou ameaçada em extinção, ou então a ocorrência de um elevado índice de diversidade de espécies, que necessariamente essa reserva seja de boa qualidade, ou então que ela tenha condições de conservar essa sua população. Meu nome é Rosiane, eu vou dar continuidade no assunto, falando um pouquinho para vocês sobre a coleta de dados. Bom, essas coletas de dados, elas são baseadas em metodologias
que são de acordo com cada grupo de espécies. E foi muito tempo de estudo até que chegasse a uma metodologia, até que adquirisse uma literatura que fosse basear o tipo de coleta para cada tipo de animal. Bom, as estações do ano é algo que tem que ser tem que dar muita atenção, porque a coleta, digamos que eu vou fazer uma coleta em uma floresta, não pode ser só no período chuvoso. Por quê? Tem que ser nos dois, tanto no período chuvoso como na seca. Então, ela deve ser realizada em diferentes estações do ano. Porque, às vezes, um indivíduo, na época de chuva, é encontrado 15 espécies. E lá na época da seca, só é encontrada 10 espécies. Então, é algo que tem alguma influência ali. No período da chuva, tem alguma coisa que é necessário ali, um recurso que influencia nesse aumento de espécies, né? Assim como pode acontecer vice-versa. Tem duas técnicas que incluem essa observação, que são as evidências diretas. Seria quando o observador ele vê aquele indivíduo ou ele ouve. Então, ele consegue detectar que indivíduo é aquele apenas ouvindo ou vendo. As evidências indiretas seria quando o observador encontra vestígios desse animal. Como assim os vestígios? Seria por meio de pegadas, seria por meio de pelo, por meio de penas ou até mesmo resto de fezes. E é muito importante dar atenção na hora da coleta, ela deve ser realizada com qualidade, porque isso vai interferir no bom trabalho, no bom dados coletados, né? Dos dados gerados, é importante essa realização ali, o objetivo é gerar valores para ver a riqueza dessas espécies dentro daquele habitat, né, que está sendo estudado. Aí a gente tem os métodos qualitativos. Os métodos qualitativos é aquele que se refere ao número de indivíduos pelo total daquela área. Já os métodos quantitativos, ele além de ter referência ao número de indivíduos que tem naquela determinada área, ele também visa saber a abundância daquela espécie, a densidade dela naquele determinado local. Olá, meu nome é Carla e eu vou estar dando continuidade ao seminário. Existem, né, alguns conjuntos de animais, como a herpetofauna, a avifauna e a mastofauna, e esses conjuntos de animais, eles são muito importantes para a biodiversidade do planeta. E a importância deles é tão grande que é necessário fazer algum tipo de avaliações durante o ano para poder observar se está tendo incidência desses animais num determinado lugar, se eles estão se alimentando direito, buscando alimento, né? Se está tendo essa troca. E é muito importante para estudos científicos. E para avaliar todos esses dados, é necessário utilizar algumas técnicas. Então, eu vou estar falando um pouco dessas técnicas em cada uma desses ciclos. No caso da herpetofauna, que é o ramo, né, do estudo dos répteis e anfíbios, é muito fácil a forma de você descobrir esses animais nesse local, né? Você pode estar fazendo a procura visual ou a procura auditiva. O que seria essa procura visual? Muito simples, consiste em andar em todo o ambiente à procura dos animais. Você anda num determinado local e vai procurando os animais que vão ser avaliados, né, e estudados. A procura auditiva, ela nada mais é que você ouvir os animais que estão à volta através de técnicas como vocalizações de anuros. O que seria? Os sons que os animais emitem. Por exemplo, o sapo, quando ele está à procura de uma fêmea, quando ele quer demonstrar que ali naquele local é ele que domina aquela área, então ele emite sons. Esses sons, né,
os responsáveis técnicos, através desses sons, eles conseguem avaliar que tipo de animal que tem ali naquele local, também a quantidade, se é fêmea ou macho. Então, esses sons que eles emitem é muito importante para conseguir ajudar nessa procura desses animais. A avifauna, né, que é o conjunto de aves, né? Já nesse ciclo aqui da avifauna, né, esse conjunto de animais, existem mais técnicas, né, fáceis de serem observadas e aplicadas. Evidências indiretas, né? As evidências indiretas é muito simples, é você achar ninhos pelos caminhos, penas, o regurgito dos animais que podem ter feito ali no local. Então, é muito simples. O inventário, né, é a delimitação de uma área onde você vai procurar os animais ali, né, espécies vistas ou ouvidas naquele lugar. Não tem uma técnica, assim, específica para isso. A lista de Macnon, né, você faz uma lista das 10 espécies diferentes, enquanto se caminha por trilhas ou estradas, não leva em consideração o número de indivíduos vistos, mas é muito importante a riqueza das espécies naquele local, né? Então, assim, você não precisa... o que você vai avaliar ali não é a quantidade de animais que você viu naquele local, mas é a raridade, as espécies que tem naquele local. O ponto de escuta é você pegar e ficar marca-se pontos a cada 200 metros e você fica ali por um determinado tempo, ouvindo, né, por uns 10 minutos, talvez, aí você fica ali ouvindo os animais que existem naquele local. A rede de neblina é uma rede que você vai implantar ali no lugar e esperar os animais que vão cair ali naquela rede. Depois de avaliados, eles são soltos. Esse método, ele não fere, não machuca os animais. São métodos indolores, muito, muito simples, e que assim que os animais são avaliados, tanto de forma qualitativa ou quantitativa, esses animais já são soltos. A mastofauna. Bom, a mastofauna, né, os mamíferos, eles se enquadram tanto os aquáticos quanto os terrestres, né? Então, aqui, uma das técnicas utilizadas, separamos 3, né? A procura visual e busca ativa, armadilhas fotográficas e parcela da área. Então, assim, a busca ativa é também você procurar vestígios, né, dos animais, ouvir, e a procura visual, observar também o local. A armadilha fotográfica é que você colocar câmeras trap, né, em ambientes e esperar para capturar imagens, né, dos mamíferos que passem ali por aquele local. E a parcela de área, você delimita, né, um espaço. Nesse lugar, você deixa um alimento onde eles vão estar passando e onde você pode estar capturando esses animais, os mamíferos, né? Existem armadilhas muito simples também que podem ser utilizadas para estar capturando esses mamíferos. A pitfall, né, que é uma armadilha que você introduz ela no solo e aí os animais que passam pelo solo, eles caem na armadilha, logo após, claro, são avaliados e soltos. A tomahawk, ela é feita de um material galvanizado, né, de ferro, e ela tem umas aberturas. Nessas aberturas, é para o animal respirar, como, por exemplo, se pega um gato do mato, né? Então, ele tem uma passagem respiratória. Temos também a Sherman, que ela é do mesmo modelo da Tomahawk, só que a diferença ela é toda fechada. Isso é quando pega animais de pequeno porte, animais muito pequenininhos, para que eles não consigam escapar, diferente da outra armadilha, pelas grades, pelos vãozinhos, né? Então, nessa outra armadilha, eles não conseguem escapar. A conclusão do nosso trabalho é que esse monitoramento e esse levantamento, ele é de suma importância, a realização nele em uma floresta
onde vai abrir algum tipo de empreendimento ali e que possa afetar o ecossistema desses indivíduos. Então, é crucial que esse levantamento, esse monitoramento, e obrigado, né, por lei também, que ele seja realizado antes da abertura de algum empreendimento que possa afetar o ecossistema. A gente pode dar um exemplo como uma usina hidrelétrica, né? É uma usina hidrelétrica, ela acontece ali no meio de uma floresta, né? Onde passa rio e tal. Então, ela vai estar afetando significativamente o ecossistema. Então, antes da realização, da abertura, da construção, é feito esse levantamento, deve ser realizado, como foi falado, em diferentes épocas, estações do ano, em um período longo também, né? Ainda mais dependendo do tamanho da área. Então, é crucial e indispensável isso. Além disso, através desses monitoramentos, são realizados levantamentos, né, que falam o total de espécies que tem naquele determinado local, que averigua em que época do ano essa taxa desses animais diminui, e com isso é possível fazer estudos que busquem aumentar, descobrir qual recurso que é fornecido ali, que aumentou, né, essa taxa de indivíduos, que na época de seca não tem esse recurso. Então, esses estudos são crucial para o desenvolvimento e para diminuir também o déficit de extinção de espécies, porque, digamos assim, que quando abre um empreendimento como uma usina hidrelétrica ou qualquer outra coisa, uma pousada, e aquele indivíduo ele consiga só sobreviver naquele determinado local, consequentemente, se não tiver tudo, se não tiver uma solução para isso, esse animal pode vir a entrar à extinção, né? E com estudo não, com estudo o homem, né, pode fazer uma interferência, às vezes pode retirar aquele indivíduo dali por meio de um resgate, como também tem estudo e tem toda uma legislação para fazer o resgate de espécies, foi estudado sobre isso, de maneira a não machucar o indivíduo. A pessoa que faz isso é uma pessoa especialista nisso, em retirada dessas espécies daquele local, né? E como já foi falado um pouquinho da legislação, tanto o monitoramento como o levantamento, ele tem toda uma democracia, né, para ser realizado. E essa democracia serve para quê? Ela serve para garantir que não machuque o animal, não interfira ali na vida dele significativamente. Então, de modo geral, é muito importante a realização desse levantamento e desse monitoramento, principalmente para a conservação das espécies e para conhecer os indivíduos que tem, né, num determinado local, para conhecer as espécies, ver a abundância delas, né? E também é importante ressaltar que para cada grupo de espécies existe formas de levantamento diferenciadas. Para cada tipo de floresta, ali, às vezes, aquele levantamento ele não é eficaz. Então, tem um outro modo, né? E também, animais de diferentes portes também tem equipamentos de captura diferenciados, né, para não machucar os animais, como já foi falado anteriormente. Então, tem tudo uma democracia, um estudo para avisar, fazer esse levantamento e esse monitoramento de forma que não agrida nem o meio ambiente e nem a fauna daquele local. Bom, não vou se prolongar, essa é a conclusão do nosso trabalho e espero que vocês tenham gostado.